Sua loja vende bem ou ela só trabalha muito? Seja bem-vindo a mais um Café com Lucro. Bora chegando aí, a galera. Segundou e eu falo pra vocês que, olha só, quem me acompanha aqui nas redes sociais viu que fazia muito tempo que eu não treinava, né? Aconteceu vários fatores na minha vida desde o evento, né, de julho do ano passado. Aí teve o falecimento do meu pai, várias coisas que acabaram afetando com que fizesse eu desanimar dos treinos. E aí, esse ano não, esse ano eu estou mantendo a constância, né? Eu venho fazendo, venho me exercitando, não é nada de promessa. Quem me acompanha aqui sabe que eu treino focado. Mas ontem eu treinei e eu até compartilhei aqui nos stories com alguns de vocês sobre como é bom a gente fazer uma atividade ou a gente descansar nossa mente aos domingos, né? Tem muitas pessoas que às vezes acabam ocupando a mente, se sobrecarregando aos domingos. E tá, Fábio, o que isso tem a ver, treino, atividade, com a rotina da loja? Tem toda a conexão, né? Porque se você tem um domingo que você começa a segunda-feira cansado, com dificuldade, a sua mente já vem pesada para a loja. E tem muitas decisões que a gente acaba tomando errada dentro da gestão de loja, que é por falta de cansaço, é por excesso de cansaço, né? É por excesso de cansaço, você acaba negociando com o fornecedor sem pensar, você acaba precificando no impulso, você acaba gerando campanhas de desconto, porque hoje é o dia que você começa a pagar notas, né, também, do que veio se acumulando ao longo da semana. Então tem vários fatores que acabam fazendo você tomar decisões erradas. E hoje eu trago para vocês porque tem muita loja que fatura bem, mas a loja fatura bem, ela vende bastante, mas a loja, o empresário vive cansado, pressionado, sem dinheiro no caixa, tomando decisões no impulso. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. Tem uma frase que eu carrego muito sobre o faturamento, que o faturamento ele infla o ego do empresário, mas é o lucro que enche o bolso. E alguns de vocês discordam, outros concordam, tá tudo bem. Essa semana, um empresário que entrou dentro do nosso projeto do Maestria, ele falou para mim: Fabio, eu tô te procurando porque o ano passado, agora 2025, eu fechei com quase 20% de crescimento, mas o meu lucro diminuiu consideravelmente. E agora eu sei que não é só sobre vender, eu preciso aumentar a lucratividade. E então eu quero trazer hoje para vocês, né, essas visões estratégicas para que vocês possam ter para dentro do negócio de vocês, já começar a semana de forma produtiva, né? Então vou chamar aqui meu parceiro Fabiano César para a gente poder tocar aqui com vocês, trazer para vocês algumas sacadas para que vocês possam implementar na loja de vocês. Começar a semana com o pé direito, com a mente aberta, com insights, buscando estratégia para dentro do seu negócio. É sobre isso, tá? Então, você que está chegando aqui, você que está assistindo no gravado, já depois deixa o seu comentário sobre o que você achou, o que mais despertou em você, na sua loja, sobre essas ações que a gente está comentando aqui hoje, que a gente vai comentar, e o que você já está fazendo de diferente para mudar o seu resultado, que isso é o mais importante, mudar o seu resultado, gerar lucro. Legal? Vamos chegando aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos lá, aqui. Vocês estarem aqui com a gente, pegando sites, vocês não aplicarem para dentro da loja de vocês. E tudo, quem me acompanha aqui sabe, tudo que eu trago são estratégias para aplicar já no dia seguinte dentro da loja, né, Fabiano? Bom Bom dia. dia, bom dia. Agora já não te vejo tão bem, porque agora já cortou a nossa imagem aqui pela metade. Vamos regular aqui. E aí? Oi, Tudo certo, bom dia. bom Tô dia. na rua aqui, querendo chover, querendo atrapalhar o meu treino matinal, Fábio, mas vamos ver Mas se vai. aqui tá um calor absurdo em São Paulo. Não, aqui Floripa, também tá. 30 e poucos graus todo dia, só que aí dá aquelas pancadas de chuva, né? ah, foi perfeito. Mas acontece, né? Verãozão, a chuva do verão, né, É Fabiano? todo dia tá chovendo, né? Ô, Fabiano, fala uma coisa pra mim, Fabiano. As pessoas confundem, acho que se pra gente começar aqui, três pontos que muitos donos de loja acabam confundindo no dia a dia,
é que eles atrelam movimento à eficiência. E não tem nada a ver. Movimento é o contrário de eficiência. Não significa que você está em movimento que você está sendo eficiente dentro da loja. E outra coisa, Fabiano, loja cheia. Tem muita gente que acha que loja cheia gera lucro. Cara, não. Depende muito da estratégia. Se você está fazendo campanhas dentro de loja que de fato estão protegendo a sua margem, ok. Mas tem muita loja cheia dando prejuízo para dono de loja. E faturamento, né? Foi o que eu comecei a falar aqui. Faturamento alto é diferente de negócio saudável. Então, são esses três pontos que eu trago aqui para a gente poder começar esse debate sobre faturamento. A gente está no mês de janeiro, que tem muitas lojas fazendo liquidação, mas a gente já está. Estamos vivendo janeiro, mas a nossa cabeça aqui já está lá em maio, Dia das Mães. A gente já está lá na frente, né? É, Compra a gente já joga no futuro. a gente vai conversando com os empresários, nossa vida está sempre lá na frente, nunca está no mês atual, né, Fábio? Isso aí, cara, é uma conversa que nem todo mundo está preparado, uma conversa que os haters adoram, né, Fábio? Porque quem, quem está como lojista nem sempre é empresário, né? Às vezes o cara está lá na situação de lojista, mas não necessariamente ele é um bom gestor, um bom empresário. E isso acontece muito no nosso país, o cara monta o seu próprio negócio e aí começa a fazer sem muito conhecimento, sem entender muito, e acha que quanto mais vende, mais lucra, e a gente sabe que não é verdade, né? Inclusive, eu digo que é difícil esse assunto para alguns não estão preparados, porque a gente já viu muita loja querendo diminuir o faturamento para poder lucrar mais. E aí envolve imposto, envolve compras, envolve um monte de situação, né? Envolve tamanho de equipe. E aí, essa é uma conta que é difícil para alguns empresários. Eles acham que essa linha, ela é assim, né? Quanto mais vender, mais eu vou lucrar. Não, ela é assim, 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 porque você pode vender 1 milhão tendo essa lucratividade aqui, vender 2 milhões tendo essa, e vender 3 tendo negativo. Por quê? Porque muda o imposto, porque muda a quantidade de funcionário, porque começa a ter que comprar mais, e aí se você não tem uma técnica para comprar da forma correta, você começa a ter menos lucro. Esse relato que tu trouxe aí, o empresário cresceu 20%, começou a lucrar menos, por quê? Porque aqueles erros que ele tinha de compras não apareciam tão forte com o faturamento baixo. Aí quando começa a crescer o faturamento, o isca começa a vender mais, o produto com menor lucratividade começa a vender mais, e aí na média ele começa a ter um lucro menor ou até prejuízo. Então a gente cansa de ver, né, Fábio? Loja muito cheia, loja lotada com alto volume de venda, porém com a lucratividade baixa. Uhum. E tu falou ali que faturamento não é negócio saudável. Se a pessoa fizer tudo certo, o movimento sim pode ser eficiência, loja cheia pode ser mais lucro e faturamento alto pode mostrar um negócio saudável. Porém, ele precisa fazer o feijão com arroz bem feito, né, Fábio? Ele precisa comprar bem, porque só vende bem quem compra bem, é outro jargão que a gente tem aqui na mentoria. E isso é a mais pura verdade, porque é na compra que está o teu lucro, é na compra que vai decidir quanto tu vai lucrar. Depois, claro, né, vem a precificação, depois vem a venda com pouco desconto, depois vem as outras coisas, mas é na compra. Se tu já comprar errado, não tem o que tu faça para salvar isso, né, Fábio? Eu penso assim, um sintoma clássico que você que está nos assistindo pode identificar ou se autoavaliar para ver se você se enquadra nesse perfil. Que perfil, Fábio? Perfil de dono de loja que vive apagando incêndio, trabalhando pra caramba e não tendo resultado. O primeiro é, se você fecha o mês e você percebe que você está esgotado fisicamente, mentalmente, e a loja continua apertada, esse é um sintoma de que você está trabalhando muito, mas está focando sua energia no lugar errado, né? Então, assim, é o time que está cansado, o time está totalmente esgotado fisicamente. Quantas vezes eu já não vi dono de loja focando em venda, o time exausto, e você às vezes não consegue nem manter o quadro de funcionário que você tem, mesmo vendendo bem. As suas despesas, o seu faturamento, ele acaba equiparando igual, ou às vezes abaixo do que você tem de notas a pagar no próximo, dentro do mês, no próximo mês. Então você fatura R$ 1 milhão. E quando você olha no DDA, você tem lá 1 milhão de despesas para pagar. Tá errado.
Tá errado isso daí. Você precisa, de fato, entender, né? Porque quando a loja está no desespero, o time fica correndo sem foco, sem meta, sem alvo, sabe? Sem uma estratégia clara para proteger a lucratividade de vocês. O dono de loja, ele não consegue parar para olhar para o estratégico. Ele só vive ali negociando compra, pagando duplicata, tentando corrigir a operação no dia a dia, mas a parte estratégica ele não consegue parar para analisar. E quantos empresários, hoje eu ofereço uma reunião exclusiva, é uma reunião que acontece online, a única coisa que você precisa fazer é fazer uma aplicação ali, e aí meu time vai avaliar o seu negócio. E aí você faz uma aplicação gratuita e você vai sentar com o estrategista do meu time. E muitos donos de loja que participam de um encontro desse, cara, é anos de varejo que nunca pararam para raciocinar ao nível de conversa que tem numa reunião como essa. Por quê? Porque você vive apagando incêndio, você vive, sabe, igual barata tonta dentro da loja ali. Ah, eu tenho que repor esse. O gerente, né? O gerente grita, ou o vendedor grita, acabou tal produto. Aí você sai correndo, vai negociar com o fornecedor, aí você olha para o financeiro, não tem como pagar. Aí você sai fazendo promoção para levantar caixa, para poder comprar mercadoria. Ah, é uma loucura. Né? Então, assim, o estoque, ele, cara, nem se fala, né? Você tem estoque para 7, 8, 10, 12, 13, 14 meses, sendo que você deveria ter para 3 meses e meio, 4, dependendo do seu segmento, dependendo do porte da sua loja, né? Do tamanho do metro quadrado da sua loja. O caixa, cara, e o caixa, Fabiano? Como é que fica a situação do caixa? Não, eu tô ouvindo tu falar aí, tô pensando, né? Que aquela pessoa que nunca passou por isso ou que nunca refletiu, e aí, quando tu fala que o cara sai de uma sessão estratégica, às vezes, meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes? Empresário é um ser solitário, não tem com quem conversar, não tem muito, não tem escola de empresário, né? Ah, existe faculdade de administração, não tem nada a ver com gestão de loja. Então, assim, é difícil hoje um cara que estudou para ser empresário no varejo, né, Fábio? Normalmente o cara cai lá de paraquedas, resolve abrir uma franquia, uma loja e sai fazendo. E aí, para aqueles que estão aqui assistindo e não entendem muito, mas como que pode acontecer isso, cara? Pode, pessoal, pode sim ter 1 milhão de vendas e 1 milhão de duplicados para pagar, porque você vende em 10 vezes e compra em 2 vezes ou compra à vista. Você compra muito mais do que deveria para repor essas promoções que você faz. Você vende em uma quantidade de parcelas que não deveria, pensando no poder de compra que você tem ali. Ah, se você negocia com o seu fornecedor em 2, 3 vezes e vende em 10, uma hora essa conta não vai fechar, né, Fábio? Então a gente já viu, a não ser que tenha uma margem de lucro alta que faça com que isso valha, né? Mas esse, principalmente quem está há muitos anos no comércio, deve ter estoque acumulado aí ano a ano, né? Porque tu vai comprando um pouco mais, vai comprando um pouco mais. Né? Quando tu vê, tu tem aí, como o Fábio falou, 10, 12, 15 meses. Nem sempre, na maioria das vezes, estoque não é saudável, né, Fábio? Por mais que tu tenha 15 meses de venda dentro do teu estoque, ainda falta produto. O teu gerente lá está gritando que está faltando, tem ruptura. Por que isso? Porque tu tem 15 meses no estoque não saudável, que a gente fala, né, Fábio? Então, curva A de vendas, que é aquele produto de alto giro que está sempre vendendo, ele está sempre faltando. E aí tu está sempre repondo. E quando tu repõe o curva A, tu repõe um pouquinho de B e C junto, tu repõe um pouquinho de B e C, e vai só crescendo esse estoque. Então, é sim bem comum e muito mais comum do que vocês pensam ter mais despesa do que receita. Acontece muito, principalmente agora, em janeiro, que vem aquela bomba de duplicata do final do ano e a receita de janeiro é um pouco menor. Então, para Não aqueles. provisionou, né? Não se preparou para isso. E a bomba explode, né? Para aqueles desavisados, né, Fábio, que acham que isso nunca vai acontecer comigo, se você não cuidar e não tiver uma gestão correta, vai acontecer sim. Vai acontecer em algum momento da tua vida, vai acontecer. Pode acontecer no momento que tu crescer, ou pode acontecer no momento de alguma sazonalidade que a venda diminuir, né, Fábio? Então, os dois momentos que são mais perigosos. Pô, mas eu vou crescer e vai acontecer? Sim, é o momento que mais acontece é quando você cresce e não tem uma gestão redonda, acaba comprando mais do que deveria ou não negociando bem com o fornecedor, que isso é outro problema, tá, Fábio? Empresário que tem vergonha de negociar com a indústria, meu irmão, contrata um comprador cara de pau, porque se você não tem
cara de pau para poder pedir prazo, pedir desconto, pedir verba de propaganda cooperada, você nunca vai negociar bem com a indústria. Eles nunca vão te dar tudo que eles podem te dar sem você pedir. Então, aqui já começa o primeiro ponto, né, Fábio? Um bom gestor que é obrigado a ser um comprador, ele tem que ser um bom comprador, senão ele tem que contratar alguém, porque é aí que tem muito dinheiro na mesa, né? Ô, Fabiano, trabalhar muito é fácil, é fácil demais, cara. Trabalhar muito é fácil. Agora, trabalhar certo, meu, aí que é difícil, aí que mora o jogo, né? Sabe o que acontece com os donos de lojas? Eu vejo eles muito olhando três indicadores principais ali. Todo mundo que está assistindo faz isso, tá? Olha para o fluxo da loja, olha para o movimento, olha para a quantidade de vendas que vocês fizeram no dia, na semana, no mês, no ano, mas vocês não olham para a margem, mas vocês não olham para o giro, mas vocês não olham para o caixa e principalmente vocês não conseguem olhar para o estoque alto que vocês têm. Qual foi, olha a pergunta que eu vou fazer, qual foi a última vez que você fez uma análise de como que está a evolução da sua margem, do teu estoque, do seu fluxo de caixa? E olha, eu já vou pegar aqui quem está nos assistindo, né? Até peço para vocês que estão aqui, se está fazendo sentido essa troca que a gente tem com vocês, clica aqui, ó, na reação, clica no coraçãozinho para subir aqui uma curtida para nós, porque eu não tenho costume de fazer live. E por eu não ter costume de fazer live, o algoritmo ele não entrega, não avisa as pessoas que a gente está ao vivo. Então é importante vocês fazerem deixar o curtir de vocês aqui ou comentar também, tem essa troca junto com a gente, porque faz com que o algoritmo leve essa live para mais pessoas, para que a gente possa contribuir não só com você, mas com os demais também, tá bom? Então, assim, qual foi a última vez que você parou para analisar a margem da sua loja? Quanto que cada categoria, quanto que cada fornecedor está entregando de lucratividade, ver isso de forma evolutiva? Eu mato aqui, Fabiano, metade de quem vai assistir essa live, principalmente no gravado, se eu falar assim, ó, metade vai cair pro chão agora, cai por terra. Você sabe qual é o seu fluxo de caixa projetado para os próximos 3 meses? Você já derruba metade. Aí se eu perguntar, para os próximos 12 meses, é quase um milagre se alguém falar que faz isso. Eu tenho uma outra pegadinha também que é ótima, né, Fábio? Quando a gente faz uma reunião estratégica com o empresário, que a gente vai falar de metas, a gente pergunta, mas você tem meta? Ele, claro, tem meta. Daí tu vai perguntar, tá, mas tu tem meta, né, de quê, né? Daí ele, não, tem meta de faturamento. Desse mês a meta é tal e dificilmente ele sabe para 12 meses. Mas e aí quando tu pergunta assim, tá, mas tu tem meta só de faturamento? Normalmente a resposta é sim, né, Fábio? E a meta de lucro, tu tem? Não. E a meta de taxa de cobertura de estoque? Não. E a meta de giro de estoque? Não. Ou seja, a gente tem mais de 10 metas, né, dentro da maestria que a gente trabalha, né, Fábio? Que todas elas fazem sentido para a lucratividade, né? Todas elas se convergem aqui na lucratividade. E aí nessa hora que a gente pergunta é que dá aquele olhinho arregalado, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Como que eu... E a gente não está falando de pessoas que têm uma loja, a gente está falando de pessoas que têm rede de loja, que têm supervisor e que nem sempre o supervisor ganha em cima da lucratividade, né? O gerente também. Então, a gente começa a entender, né, Fábio, que a base, o alicerce tem que ser bem feito, mas que essas coisas que a gente está falando aqui, elas têm que vir desde a base, né? Não dá para sair 1, 2, 3 anos de negócio, aí agora eu vou pensar como que é lucratividade, como que é meta de giro, como que é meta disso, meta daquilo. Então, tu estava falando aqui de fluxo de caixa projetado, o cara não tem uma meta de pagamento que ele pode fazer nos próximos meses de duplicata, ou seja, se ele não tem isso, como que ele sabe quanto que ele pode comprar e como que ele pode pagar? Tudo é meta, né, Fábio? A gente costuma trazer uma estratégia, por exemplo, assim, teto de compra, né? Teto de compra. Fábio, como que eu sei qual que é o máximo que eu posso pagar de notas no mês? Um dos indicadores básicos que a gente usa é o CMV. Ele mostra ali para você, para quem não tem nada, o CMV já é muita coisa, né? Então, como assim, Fábio? Se eu faturo R$1 milhão, meu CMV é 50%, significa que eu só posso pagar de nota até 500 mil.
dentro do faturamento mês? Porque se passar desses 500 mil, significa que eu vou tirar da minha despesa fixa, da minha despesa variável, vou tirar de algum canto ali que vai faltar da minha lucratividade. Então, isso é uma base. Agora, tem muitos cenários de loja, Fabiano, que estão alavancados financeiramente, que estão fechando no negativo todo mês. Por quê? Está atrasado imposto, tem uma série de fatores ali que está trazendo esse indicador para baixo. O CMV, ele pode ser utilizado inicialmente para quem não usa, sim, mas você precisa pegar, principalmente que é onde vai fazer as coisas darem certo, olhar para suas despesas futuras. E principalmente, se você está com uma situação financeira delicada, você procurar fazer compras de produto que você tenha a segurança que você vai vender em 30 e 45 dias. Para você fazer dinheiro rápido. E com esse dinheiro, você recomprar mais mercadoria. Fabiana, a gente fez isso daí esse ano com uma rede de loja que estava numa situação financeira difícil. A gente foi lá, mapeou alguns pontos financeiros, né, mais críticos que a gente tinha que tomar uma decisão de imediato. Depois que a gente mapeou isso daí, eu estou falando de quase, se eu somar tudo aí, 500 mil, né, de despesas reduzidas aí praticamente no ano. Se a gente somar tudo, no macro ainda, nem descemos ali no detalhe, né? Mas foram mais de 500 mil ali fácil de despesas que a gente reduziu. Só que onde que foi o nosso foco, a nossa energia? Compras, marketing. Por quê? Porque o faturamento estava caindo. Se eu não tenho um aumento da minha venda, cara, tu não vai conseguir driblar essa situação financeira nunca. Então você primeiro organiza rapidamente suas despesas, os pontos principais, e depois ataca no compras. Não é vendas, é no compras, é no marketing. E aí, paralelo a isso, a gente foi treinando quem? Equipe. Não foi fazendo promoção na loja, campanha de... Não é isso. A gente foi trabalhando de forma estratégica, a precificação, a gente foi trabalhando a campanha de marketing, a gente foi trabalhando o treinamento com a equipe de vendas. Consequência disso, uma rede que estava caindo 34%, fechou em menos 12, menos 20, alguma coisa assim. Ela estava caindo 34 e ficou com menos 8 no final de dezembro. Então, assim, cara, tudo isso deixando de ter ruptura, né, Fábio? Por que compra, senhor? Né? Os caras vão perguntar. Porque estava faltando produto curvar, estava gerando ruptura. E ele estava perdendo poder de venda, estava perdendo turnover de funcionários, porque tudo fica ligado, né? Então a gente voltou a comprar bem, voltou a vender bem, voltou a contratar funcionários. E teve o outro lado, né, Fábio? Que é o lucro oculto que a gente fala, né? Que a gente reviu despesas, né? A gente foi lá e cortou muitas despesas que estavam drenando o lucro e eles não estavam percebendo. Então, claro, né? É muito profundo, a gente não vai conseguir falar tudo aqui em meia hora, mas foi uma série de coisas que levou a gente a economizar esse 500 mil aí no ano, né? De 500 mil de despesas a menos e um faturamento maior, ou seja, uma lucratividade maior. A margem de lucro também aumentou 2 pontos percentuais, né, Fábio? Que é muito importante nesse ramo, onde é muito difícil aumentar um e aumentou 2 pontos, né? Então, aumentou a lucratividade, aumentou o faturamento, diminuiu as despesas e diminuiu as rupturas. É esse o segredo. Melhorou prazos de pagamento com o fornecedor, renegociou dívidas, cara, inúmeras vitórias ali, né? Tem loja que vende tanto produto errado que não sobra nem energia e nem dinheiro dentro da loja, cara. De tanto que vocês estão focando na venda de produto errado. E aí a culpa é de quem? A culpa é sempre do lado de fora. É o governo, é crise, é isso, é o consumidor. Não, gente. Muitos problemas que a gente tem dentro de loja, o problema está dentro da loja, não está fora da loja. Então são vários pontos. Ó, eu só posso transferir a responsabilidade de uma loja de baixa performance, baixo resultado, depois que eu tiver a segurança que eu fiz de tudo dentro do meu negócio. E de tudo da forma certa. Não é de tudo da forma errada. Eu corri, eu fiz isso, eu trabalhei com a equipe, mas trabalhou o quê com a equipe? Às vezes nunca fez uma campanha ali de corrida de vendas, de premiação para vendedor. Então, assim, o que eu trago para vocês, gente, eu sou bem franco, bem direto, né, Fabiano? A galera aqui sabe disso. Porque não é alisar o ego, é passar a mão na cabeça de dono de loja, não é sobre isso. Quem está com a gente, quem nos acompanha, é porque precisa de ajuda. É porque quer melhorar o resultado.
Então, a gente traz verdades. E às vezes é duro ouvir uma verdade. Mas o grande problema da sua loja está dentro da sua loja, não está fora dela. Fábio, vou provocar aqui, né? O empresário que acha que está fazendo tudo certo, mas faz mais de um ano que não faz nenhum inventário da sua própria loja, está correndo, correndo, correndo. E aí aqui eu vou deixar isso bem forte, porque quem está correndo muito e está desesperado vendendo muito normalmente não tem tempo para fazer inventário, né? E aí nessas horas tu percebe, se nem inventário da loja está fazendo, e quem não sabe o que é inventário é contar o seu estoque para ver se esse estoque está batendo, dificilmente vai comprar certo, né, Fábio? Porque se ele não sabe nem o que tem no estoque, como que ele vai repor os produtos? E aí aqui fica uma verdade dura de engolir, né? Mas eu não tenho tempo para fazer inventário. Alguma coisa está errado, né? Se você está vendendo tanto assim, então deveria ter dinheiro para contratar uma empresa para fazer esse inventário, né, Fábio? Se você está vendendo tanto assim, você deveria ter um setor de compras que poderia ser responsável pelo inventário e pelas compras. Então, agora, se você está vendendo tanto assim e não tem dinheiro para pagar nada disso, algo está errado, é porque a lucratividade está baixa. E aí o inventário aqui eu trouxe só para exemplificar como eu sei que uma loja que está em correria normalmente não faz inventário, né, Fábio? E aí a gente já pega nesse calcanharzinho de Aquiles ali. Como que ele vai saber o produto certo que ele tem que vender? Porque aqui agora, né, vamos falar como que é vender bem, né, Fábio? Vender bem é vender o produto certo, é vender para o cliente certo, sim. Quem nunca nem entendeu o que é a persona da sua empresa não sabe nem para quem está vendendo, né? Vender com uma margem, né, alta, uma margem que proteja o teu negócio. Isso tudo vai ter um impacto positivo no teu caixa, porque tu vendeu o produto certo para o cliente certo, com a margem certa, o que vai acontecer com o teu caixa? Ele vai inflar o teu caixa com lucratividade, né? Então, tudo isso aqui vem da compra, né, Fábio? Porque para te vender o produto certo, tem que comprar. Para te vender para o cliente certo, e aí o cliente certo quem é? É aquele cliente que é o teu perfil, onde ele não dá trabalho, onde ele não fica pedindo desconto, onde ele não fica pedindo mais prazo, onde não fica tomando tempo do teu vendedor, né? E o que é a margem certa? É aquele produto onde tu negocia bem a compra e ele te dá maior lucro, onde tu consegue precificar de uma forma que ele vai te deixar um resultado final melhor do que aquele outro produto que tu vendia muito e não te deixava margem. Isso é vender bem, né, Fábio? Ô Fabiano, venda boa, ela organiza a loja. Agora, venda ruim, cara, bagunça e destrói toda a estratégia que você cria para dentro do negócio. Então, toma muito cuidado, que às vezes você gasta uma energia tremenda buscando ações para você poder aplicar para dentro da loja, investindo em campanha de marketing, mas quando você escolhe o produto, você escolhe o produto errado e ele destrói tudo aquilo que você criou de estratégia para dentro do seu negócio. Então, cuidado com a escolha dos seus produtos, com a precificação. Né? Tem muito dono de loja que está travando o produto dentro da loja porque está precificando errado. Está precificando errado. Eu já vi, olha só, se eu fizer uma pergunta rápida aqui para vocês. Qual produto você escolhe para dentro do teu negócio? Um produto que te dá uma margem de 40% ou um produto que te dá uma margem de 20%? Qual produto você escolheria manter dentro do seu negócio? Qual Depende. produto você escolheria manter dentro do seu negócio? Um de margem de 40 ou um de margem de 20? E aí, o que você escolheria? Depende. Às vezes o produto com margem de 40, ele te dá um lucro bruto, que é isso que paga a conta dentro da sua loja, de 100 mil. Só que o produto com margem de 20, ele gira tanto que ele entrega 500 mil para você. Então não é sobre a margem, é sobre o giro. Às vezes você pode diminuir um pouquinho a sua margem para ficar mais competitivo e você ganha tanto no giro que isso daí vai gerar uma lucratividade muito maior e vai pagar a conta para você. E às vezes tem dono de loja que fica batendo a cabeça, nossa, mas como que fulano sobrevive com aquele preço? Imagina, eu pago tanto. Mas o giro dele é absurdo. Óbvio, tem que compensar. Não adianta tu baixar a margem e aumentar 2% no giro, não faz sentido, né? Ó, agora a gente pode falar mais meia hora que começou a chover aqui, eu perdi meu. Agora o tênis foi adiado.
Tu tava falando aí, eu tava lembrando de um outro caso que. E quando tu faz aquela compra que tu vai naquela feira, descobre aquele produto maravilhoso que tem tudo a ver com o teu cliente, tudo a ver com a tua loja, faz aquela mega negociação, precifica correto, tá tudo certo, Fábio. E o teu gerente botou ele lá na parte de baixo da prateleira porque ele não participou da compra, os vendedores não participaram, nem sabe que tu fez tudo aquilo, tu não vendeu essa ideia para a equipe e tá lá na última prateleira da gôndola. Aí quando tu vai ver meses depois, tu vai ver, cara, não vendeu nada, vou liquidar isso. Cara, tu tinha o produto certo e ele estava mal no VM, ele estava mal posicionado, ele estava mal treinado na equipe e ele deixou de te dar o lucro que ele podia. E aí o que, que vai acontecer? Tu vai liquidar um produto que é fera dentro da tua loja, né? A gente já viu acontecer isso um monte de vezes. Então, são muitas nuances, né, Fábio, que podem levar. E aí eu estou falando tudo isso porque é como que faz a coisa certa, né? Vender o produto certo, ele não basta você só comprar bem, precificar bem, você tem que vender ele para a sua equipe, você tem que posicionar ele no VM, você tem que posicionar ele na sua vitrine, você tem que posicionar ele no seu marketing, né, Fábio? Então, é uma cadeia de situações, né? Porque senão a gente vai falar que então, beleza, eu vou só comprar bem, vai dar tudo certo. Claro, se você faz o feijão com arroz bem certo, vai dar, né? Mas eu gosto sempre de falar aqui porque o óbvio tem que ser dito, né, Fábio? Muitas vezes o cara vai dizer, pô, Fábio, eu comprei tudo certo como vocês falaram e mesmo assim não deu certo. Tá, e o resto, né? Foi feito? Ou tu tá correndo tanto que tu não tem tempo para conversar com a equipe, para treinar a equipe, para vender a ideia, né? Porque muitas vezes a gente monta um baita de um calendário de marketing, né, Fábio? Aqui no Maestria a gente tem uma entrega para nossos primos que é sobre marketing. E aí, na hora de fazer esse calendário, a gente sempre avisa, tá, mas quem vai vender essa ideia para a equipe? Quem vai. Porque não quer dizer que tu montou uma baita de uma estratégia, uma baita de uma campanha, que se tu não vender ela para tua equipe, isso vai dar certo. Não. Tu tem que vender para tua equipe. E assim como a campanha de marketing, tem que vender o produto, tem que vender o que você quer vender. Porque aqui entra muitas vezes aquele negócio que eu falo, né? Tu tá na tua empresa, ela é um barco. Beleza, a onda vai te levar, o vento vai te levar, mas para onde, né? Para qualquer lugar. Agora, quando tu tem o timão na tua mão e tá com o mapa ali na mão, ele vai te levar para exatamente onde tu quer. E como que é isso, Fabiano? É tu mostrar para tua equipe exatamente o produto que tu quer vender. Porque senão eles vão vender o produto isca, o produto da promoção, o produto que está mais fácil de vender. E esse nem sempre é o produto que te dá mais lucro, né, Fábio? E aí entram treinamentos, corridas de venda, várias coisas. Ou seja, vender certo requer um certo trabalho. E esse trabalho não é trabalhar mais, é trabalhar de forma correta. Acho que ficou bem claro desde o início aqui, né, Fábio? Que não é só trabalhar mais, é trabalhar de forma correta, né? É ter estratégia. O que eu penso assim, Fabiana, deve estar na cabeça deles assim, tá, mas eu tô vendo aqui que eu tô nesse lado aí de empresário, né, dono de loja, que trabalha muito e não tem resultado. Tá, e como é que eu faço para sair do modo trabalhar muito, né? Como é que eu faço para conseguir organizar as coisas dentro de casa? Então, o que eu penso assim, se a gente em três pilares, né? Primeiro é você focar principalmente em menos volume e mais decisão para dentro do seu negócio. Não é sobre você vender mais, é sobre você vender melhor. Então, olha para dentro do seu negócio e veja, tá? O que pode me gerar mais resultado financeiro para dentro do meu negócio? Quais são os produtos que me dão mais giro e mais lucro para dentro da loja? Segundo pilar, você tem que ter principalmente ali um estoque atrelado à estratégia do seu negócio. O estoque ele é uma estratégia, então você tem que pensar principalmente no o produto errado, ele acaba forçando mais trabalho para dentro do seu negócio. Cansa seu time, porque o seu time se desgasta mais. Cansa o teu financeiro, porque você acaba vendendo, dando volume ali, mas acaba impactando no seu fluxo de caixa, porque às vezes você está botando promoção. E isso daí, às vezes o produto que você vendeu, quando você vende ele, você não consegue nem com o próprio dinheiro repor a mercadoria, de tanto desconto que você fez dentro da loja. Então, o produto certo, ele acaba facilitando o seu dia a dia da loja. E terceiro, Fabiano, se a gente fosse pensar aqui, seria principalmente que o dono de loja, ele precisa comandar o negócio dele.
Não viver reagindo aos impactos negativos da loja. Então, a loja, ela não cresce no automático. A loja, ela cresce quando o dono de loja toma decisões estratégicas para dentro do negócio. E quem só reage nunca vai liderar a sua loja. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza, porque é com base nisso que a gente vai conseguir tomar as melhores decisões, tomar as melhores iniciativas de compras para dentro do negócio e parar de apagar incêndio dentro da loja. É sobre isso, né, Fabiano? É parar de reagir e começar a liderar no negócio. Por que a gente tem um programa chamado Maestria? Maestria do Varejo. O Maestria, ele vem do sentido de maestro, né? Para onde a gente transforma donos de loja em maestro dos seus indicadores, em maestro do seu negócio, para que você possa reger a sua loja. Então, quando a gente fala de analisar indicadores, para com isso de olhar só para meta, faturamento, conversão, volume de vendas. Isso é básico. Você tem que olhar para margem, você tem que olhar para giro, você tem que olhar para cobertura, você tem que olhar para o seu EBITDA, você tem que olhar para a sua margem de contribuição, você tem que olhar para prazos de pagamento, você tem que olhar para faturamento por metro quadrado da sua loja. É isso que vai fazer você, de fato, tomar as melhores decisões para dentro do seu negócio. Enquanto você focar só em vender, 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 posso ser bem sincero aqui para você, você vai se matar dentro da loja, mas não vai ganhar dinheiro. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Você pode até dobrar o teu faturamento, mas você vai ganhar menos no final do ano. E eu já vi muito, e eu vejo todo santo dia, empresário aumentando o faturamento e ganhando menos. É isso que você quer para o teu negócio? Faturar o próximo 1 milhão vai gerar para você o quê? Uma satisfação momentânea, mas não a longo prazo. Isso não se mantém. A longo prazo, você pode falir o teu negócio em busca de atingir o próximo 1 milhão e aumentar o próximo 1 milhão para dentro do seu negócio. Marketing salva meu negócio. Mentira! O marketing não vai salvar o teu negócio. O marketing é apenas um pilar da estratégia de uma loja. Mas o que salva o teu negócio é você comprar do jeito certo. Do que adianta você ter uma puta estratégia de marketing se você não tem o produto certo para dentro da loja? O marketing não funciona. Do que adianta você ter um puta marketing se você não negociou bem seus prazos de pagamento? Não funciona. Se você não tem uma estratégia de venda, não funciona. Então, quando as pessoas falam que marketing é o coração, vender acaba com o problema. Vender acaba com o problema. Quem disse isso? Quem prova que vender acaba com o problema? Vender te dá um fôlego a mais, mas não resolve o teu problema. Sabe por quê? Porque se você não tem uma estratégia de compra, se você não tem um planejamento, você vai lá e vende. E aumenta 30%, 50% do seu faturamento. Aí sabe o que você vai ter que fazer depois? Comprar. E aí, meu irmão? Você vai comprar tudo de novo, cometer o erro tudo de novo, e você vai ficar num ciclo sem fim. E a lucratividade? Nunca você vai olhar para isso daí. Porque você só fica olhando para fluxo de caixa. Fluxo de caixa é totalmente diferente de lucratividade. Fluxo de caixa é o que você vendeu, está gerando de receitas ali, está caindo hoje. Ah, entrou isso, paguei isso, eu tenho caixa na loja, tá? Positivo ou negativo? Agora, e lucro? Não, lucro é totalmente diferente. E aí, Fabiano, me despeço de você aí com esse insight para a gente, né, esse choque de realidade para muito dono de loja. E deixar um convite, Fabiano, deixar um convite. Se você quer enxergar melhor o teu negócio, comenta aqui, ó, abaixo desse vídeo que vai ficar postado aqui no nosso feed, no Instagram. Vamos subir também no YouTube a partir de hoje. Né? A galera que está aqui nos assistindo também pode estar no YouTube assistindo. E eu já deixo um convite para vocês na próxima segunda, às 7h57 da manhã, estarem com a gente no Instagram para você assistir ao vivo. E eu quero ter a possibilidade de trazer você aqui, ó. Você, dono de loja, levantando a sua mãozinha e pedindo com câmera aberta para a gente poder falar sobre o seu negócio, buscando estratégia para o teu negócio. Imagina só, Fabiano e eu aqui debatendo de estratégias diretamente do teu caso, da tua dor. É isso que a gente vai fazer. Só precisa estar aqui com a gente às 7h57 da manhã. Combinado? E, Fabiano,
é isso. Se você quer uma reunião para a gente poder mapear isso daí, né, não é pago, não é nada. Por ser gratuito, a gente avalia, né, cada escopo, cada perfil de loja. Você só vai preencher um formulário. E aí comenta aqui, ó, janeiro abaixo desse vídeo, que a gente vai chamar você e a gente vai fazer uma análise de perfil da tua loja. A sua loja, né, fazendo sentido porque a gente vai entregar de estratégia, porque nem toda loja consegue aplicar tudo que a gente passa para vocês. Por isso que tem que ter essa análise, porque são técnicas e são ações que você vai implementar e você vai precisar de ajuda, né? Então, por isso que a gente precisa avaliar o seu perfil de loja. Então, se fizer sentido, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai marcar uma reunião onde a gente vai mapear as dificuldades que você está passando e vamos entregar para vocês ações, para vocês aplicarem para dentro do negócio de vocês. Vou deixar salvo lá no feed, é só comentar janeiro que a gente entra em contato contigo. E aí, Fabiano? E aí agora meu filhotinho chegou aqui para dar um oi pro pai, né? Bom dia, né, meu amor? E aí a gente encerra dizendo que, né, Fábio? Presta atenção se você está trabalhando muito ou se você está só vendendo bem ou se você está trabalhando muito, né, Fábio? Porque se não ficou claro para todo mundo aqui, perguntem no chat, perguntem lá no nosso Instagram como é vender muito, o que é trabalhar muito, porque se você está só trabalhando e não está sobrando dinheiro, você está só vendendo muito, só está trabalhando muito e não está vendendo bem, né? A parada é vender bem, e para vender bem tem que comprar bem, né, Fábio? Exatamente. E para você que nos assistiu, ó, próxima segunda-feira, 7h57 da manhã, ao vivo no Instagram. Então, se você quer ter uma análise minha e do Fabiano personalizada da tua loja, esteja com a gente. Levanta a mãozinha que a gente chama você aqui ao vivo para a gente poder trazer estratégias voltadas para o teu negócio. Combinado? Então, Fabiano, muito obrigado, galera. Até a próxima segunda. Valeu. Tchau, tchau.